Olá, galera fora da caixa, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre hiperreatividade. O que é isso? Bom, nós já falamos sobre hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção, que todas essas questões são vinculadas ao TDAH. Mas a gente já falou também do hiperfoco. E o que é a hiperreatividade? Bom, a questão da hiperreatividade é um pouco mais vinculada às questões do cérebro, vinculado a ele estar sempre reativo a todas as situações ao seu derredor. Ou seja, o cérebro da pessoa que tem TDAH, principalmente o adulto e até mesmo as crianças, ele está sempre ligado a 1000 por hora. Ou seja, ele consegue ver, detectar tudo ao seu derredor, ou seja, ele consegue ao mesmo tempo fazer muitas coisas. Ele tem aquela habilidade de ser tipo a mãe polvo, como uma vez eu falei no vídeo, né? A mãe polvo é aquela que empurra o carrinho, faz a comida, atende o telefone, fala do trabalho, faz tudo ao mesmo tempo. Às vezes está no computador, concentrada, falando com a pessoa, falando no telefone, respondendo o WhatsApp, fazendo algum trabalho, ainda respondendo para o filho e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma questão de hiperreatividade, mas além disso, o cérebro está sempre acelerado, conseguindo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa hiperreatividade faz com que esse cérebro ele consiga fazer muitas coisas vinculadas à criatividade. Bom, como você sabe, a pessoa que tem TDAH, ela não deixa de ter o TDAH na fase adulta, continua tendo, né? É uma síndrome que a pessoa nasce, cresce, evolui, se adapta e aprende a viver e conviver com isso. E aí muitas vezes se questiona, né, por que tantas pessoas com tanto sucesso, né, e a gente até fala de grandes nomes, né, e os livros citam, os artigos citam esses grandes nomes, e até eu estava fazendo uma leitura específica aqui, e aí vem esses nomes aqui, né, como por exemplo, como Einstein, Henry Ford, Leonardo da Vinci, Bill Gates, tantos nomes que a gente vê e fala e são inúmeras personalidades. Como nos esportes, por exemplo, Michael Phelps, entre tantos nomes. Mas essa não vem a questão. A questão toda é por que as pessoas conseguem ter tanto sucesso e muitas vezes colocam que o TDAH é algo negativo. E isso vem com uma forma pejorativa extremamente negativa por muitas pessoas. É porque, na verdade, as pessoas não compreendem que isso sim é algo que pode ser utilizado de uma maneira muito benéfica, desde que se saiba como fazer para se controlar, né, a síndrome. E aí, como a gente fala, a criança vai crescendo, vai virando um adolescente, vai aprendendo a conviver e vai virar um adulto que tem que aprender a lidar e conviver com a síndrome. Bom, e aí o que acontece? Nós temos estudos de casos que vai demonstrando então que nós temos essa hiperreatividade, o hiperfoco e que essas questões muitas vezes, dependendo da área profissional, pode sim ajudar as pessoas. E aí nós temos pessoas que podem ser desbravadores, acionistas, artísticos ou performáticos. As pessoas podem partir profissionalmente para N áreas distintas e diferentes, ou seja, essas pessoas elas vão ver profissionalmente em que área elas vão prosseguir, qual é o seu perfil, que tipo de perfil ela vai ser e vai prosseguir. E aqui eu quero entrar no mérito mais assim específico acadêmico, mas é que às vezes algumas explicaçõezinhas são importantes, né? Nós tivemos pesquisas agora, em 1990, e gente, pesquisas de 1990, apesar de não estarmos em 2020, é algo mais recente, porque eu quero que vocês entendam que as lentes do passado, elas nunca foram tratadas, não houve tratamento dessas pessoas, elas apenas têm um diagnóstico decorrente do seu perfil, né? Mas os estudos mais vinculados à síndrome, ela vem
de poucos anos para cá. A gente tem que analisar que 1990 é algo recente, quando se começou a fazer estudos mais profundos a respeito. E aí começaram os especialistas a fazer uma análise do cérebro das pessoas que tinham TDAH, do perfil. E com isso começaram a se fazer um exame chamado PET scan, ao qual era necessário se utilizar um material radioativo para fazer uma análise. Isso foi apenas uma análise científica, ao qual foi feita uma análise vinculando a diferença que havia entre os cérebros das pessoas que haviam a síndrome e o cérebro das pessoas que não possuíam a síndrome. E com isso se analisou que faltava um ingrediente vinculado à glicose, ao açúcar vindo dos alimentos, e a falta dessa substância em áreas do cérebro. E agora eu quero mostrar para vocês uma foto que nós temos aqui, que é um desenho do cérebro, ao qual nós temos exatamente aqui vinculado, colorido, onde nós temos a distinção da área a qual faltou essa glicose. E aí aqui o que acontece? Em azul é a área da criatividade. O que acontece? Aqui, na verdade, faz o quê? Faz algo ficar favorecido aos cérebros das pessoas com TDAH. Porque normalmente o cérebro das pessoas com DH, que é a questão da hiperatividade, principalmente da impulsividade e hiperatividade, o hiperativo, que ele na verdade é reativo, ele tem muita criatividade e ele é estimulado a muita criatividade. É por isso que ele consegue fazer grandes façanhas. Mas o que acontece? A questão toda dessa pessoa é que ela tem que iniciar o processo criativo para se tornar um criador, fazer algo. Ela precisa iniciar o processo e concluir o processo. A conclusão do processo é que é algo dificultoso para essa pessoa. Então, aqui demonstra que esse cérebro ele tem o quê? Dificuldades, não tanto nessa questão, mas a questão do neocórtex pré-frontal, que é aqui também onde houve diferenças, tanto do lóbulo esquerdo quanto do direito. Aqui nós temos uma situação que é mais vinculada à impulsividade, principalmente ao déficit da questão de atenção e da hiperatividade, que nós vamos falar que nessa região aqui nós estamos vinculados às emoções e à razão. Aqui existe uma conexão, conforme os estudos, que inclusive nós temos mais um pesquisador, que o nome dele é Damasio, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa onde demonstrou que nesse globo frontal existe uma região somatosensorial, onde o hemisfério direito fica, onde os hemisférios ficam comprometidos, e ali fica o raciocínio e a tomada de decisões, e as emoções e os sentimentos, eles se convergem. Só que como tem essa questão da falta dessas substâncias, faz com que as emoções, os sentimentos, modifiquem as atitudes das pessoas que possuem a síndrome. Então justamente aí vem a questão, a impulsividade, a hiperatividade, que é justamente a falta do controle vinculado às questões gerais cognitivas. Fala, espaço, espaçamento. A criança é um exemplo vinculado às crianças. As crianças não conseguem parar porque não tem uma noção muito vinculada à questão de espaço, seu corpo diante do espaço. Muitas vezes vai passar num ambiente, acredita que naquele ambiente é suficiente para ela passar, se bate muito em objetos, porque é uma questão geoespacial, ela não tem noção de espaço com o seu corpo. Outras questões vinculadas a não conseguir ficar quieto, ter muita agitação, como eu disse, dessa hiperreatividade também. A hiperreatividade, a pessoa tem o cérebro a 1000 por hora, enquanto a pessoa normal, o seu cérebro, ele não é tão agitado, não tem essa agitação tão intensa, com tantas informações vinculadas ao mesmo tempo. E aí o que vem a questão? Conseguir concluir essas tarefas criativas e todas as informações que estão no cérebro é a necessidade de fazer o foco da atenção. E o que é o hiperfoco, que se fala tanto, né? O hiperfoco é conseguir focar em algo com uma extrema atenção por um determinado período. E a pessoa que tem, né, o TDAH, ela tem sim a condição de fazer entrar nesse hiperfoco e conseguir concluir coisas com muita maestria, num tempo determinado, e ficar focado ali até concluir uma determinada tarefa.
Só que o que acontece? Existe muita instabilidade emocional. E essa instabilidade emocional devido a esse problema no neocórtex faz com que a pessoa fique com uma instabilidade de foco. Então o seu foco fica instável. Então muitas vezes por essa questão da instabilidade, qualquer coisa ao seu derredor, caiu uma caneta, caiu alguma coisa da criança, tira o foco, ela não consegue mais voltar para sua concentração extrema. E aí vem aquelas questões que a gente fala, que tem que fazer técnicas para fazer com que a criança consiga manter a sua concentração. Então hoje eu tentei mostrar para vocês com essa foto, na verdade, que sim, existem provas científicas da questão no cérebro da criança e das diferenças vinculadas à síndrome. Porque muitas vezes existe um preconceito vinculado à criança, que a criança faz aquilo porque quer, por birra, por pirraça, porque a criança não estuda porque não quer, porque a criança não se concentra para fazer a questão da prova até o final porque não quis, que a criança não terminou a prova porque não quis, que não fez a tarefa porque não quis, não se concentrou ali para ficar na aula porque não quis. Não é verdade. Existem sim dificuldades que precisam ser superadas, né? Os pais precisam ajudar. Muitas vezes é necessário se falar. Pais de crianças TDAH podem ter a síndrome e nunca ter sido diagnosticados. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do adulto. O adulto, ele é diferente da criança, mas não deixa de ter as mesmas dificuldades. Muitas vezes não consegue concluir um projeto, muitas vezes a pessoa tenta fazer um projeto, não consegue ir até o fim, para no meio do caminho, interrompe aquilo, não consegue concluir o seu objetivo até o final, fica reiniciando o projeto muitas vezes e não vai até o final, inicia negócios, termina negócios e não conclui. Por quê? Porque simplesmente não consegue terminar o seu objetivo. É extremamente criativo, tem ideias maravilhosas, mas não vai até o final da sua ideia. Tem uma frustração nesse sentido. Inicia um curso acadêmico, não conclui. Inicia vários tipos de faculdades e nunca conclui nenhuma. Então muitas vezes é alguma questão que precisa ser tratado na área das emoções, na área psicológica, fazer um tratamento para conseguir identificar o seu problema, conseguir identificar qual é a razão e a emoção que está com esse problema, para poder tratar isso, de identificar essas circunstâncias, para poder ver que a sua emoção tem que ficar estável ao ponto de conseguir fazer o prosseguimento até o final desse objetivo. Que normalmente essas pessoas são extremamente criativas, mas não estão aproveitando a sua criatividade e a sua energia de forma adequada nos seus projetos. Então, tudo isso é extremamente importante de ser vinculado, né? Então, mais à frente nós vamos falar sobre doenças associadas, né, ao TDAH também, que são coisas importantes a se falar e que às vezes as pessoas tratam as associadas e não tratam a raiz do problema, que é o TDAH. Considero, por exemplo, a depressão, a ansiedade, outros problemas que são questões associadas e não tratam a raiz, né? Bipolaridade, outras questões que são mais fáceis de ser diagnosticadas, o diagnóstico é mais rápido por médicos, por psiquiatras, e não tratam a raiz, que é o TDAH, que é encontrado muito tempo depois pela família, em decorrência, por exemplo, do tratamento do filho. Então, assim, eu sou um exemplo, eu só fui descobrir a minha questão em decorrência do meu filho. Então, eu estou colocando isso por uma experiência própria, né? A família vai descobrir depois, a família vai entrar nesse processo posterior. Então, é extremamente essencial colocar essas questões, porque realmente muitas pessoas passam por esse processo. Eu espero ter ajudado com essa ilustração, mostrando essas questões dos pesquisadores, mostrando isso tudo. Às vezes é um pouquinho dogmático, mas esclarecimento sempre é importante. Eu digo para todos que conhecimento liberta, né? E eu sei que muitos pais passam por essa jornada sem ter nunca conseguido esse conhecimento. E eu coloco isso para vocês porque eu sou uma mãe que eu sofri muito sem ter o conhecimento, e eu coloco isso com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado da informação. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários, inscreva-se no canal, dá o like, curte aqui e até o próximo vídeo.